Apareceu sim. Pronto. Então, pessoal, hoje a gente está dando início ao nosso terceiro módulo do ano, né, que é um módulo de síndromes neurológicas. E o tema de hoje vai ser síndrome cerebelar, que vai ser apresentada pelo nosso ligante Rangel Costa. E agradeço a presença de todos aqui, né, tanto a galera da UFES, como também a galera de fora. E a qualquer dúvida, vocês podem ir digitando no chat, que a gente vai ter um momento final para esclarecer algumas dúvidas. E, felizmente, a nossa professora orientadora, Carla Jamile, não pôde comparecer nessa sessão. Ela acabou informando que teve que cuidar algumas demandas, né, familiares, então a gente vai, infelizmente, não poderemos contar com a presença dela. Mas creio eu que tenho certeza, né, que a sessão vai ser brilhante, e a qualquer dúvida vocês podem colocar no chat, como eu falei. Então, Rangel, a sessão já está sendo gravada. Posteriormente, a gente vai postar no nosso canal do YouTube também, para que quem não esteve presente possa assistir. Quem queira assistir novamente, né, vai poder ter esse acesso. Agradeço novamente a presença de todos aqui e pode dar início quando quiser, Rangel. Boa noite a todos. Meu nome é Rangel, eu sou estudante de medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana e faço parte da Liga Acadêmica de Neurologia e Psiquiatria, né, a LANEP. E hoje a gente vai falar sobre as síndromes cerebelares. Né? O objetivo aqui é a gente seguir esse roteirinho, né? Eu vou tentar ser bem objetivo, apesar do tema ele ser bastante complexo, né? A gente trouxe um caso clínico, um resumo, né, de um caso clínico. A gente vai falar um pouco sobre o cerebelo, né, a sua localização, a divisão, a sua configuração interna, as funções do cerebelo, né, causas de lesões no cerebelo que levam, né, a síndromes cerebelares e as manifestações clínicas. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico e tratamento. Então, nesse sentido, iniciando, né, o resumo do caso clínico, um paciente que foi admitido no dia 21 de nove de 2021, né, identificado com as letras JWSL, sexo masculino, 59 anos, ele é natural e residente de Conceição do Coité. A queixa principal dele é que ele apresentava cefaleia e tontura. Aí, na história, né, o paciente ele veio transferido de sua cidade com uma história de início dos sintomas há 17 dias antes do internamento. Né? E nesse momento ele apresentava, né, na história, vertigem, dificuldade de marcha, diminuição da força muscular envolvendo os membros esquerdos, né? E ele foi transferido então para o Clériston Andrade para uma melhor observação e conduta. E ele já tinha o diagnóstico de hipertensão arterial crônica. Então, o paciente ele refere que é o primeiro internamento dele e que ele é um hipertenso, mas está controlado há um ano. Negou outras comorbidades. No exame físico ele estava beg, corado, hidratado, apirético, acianótico, né, anictérico. A frequência dele estava em 22, a frequência respiratória, a frequência cardíaca em 92, a pressão arterial estava 140 por 100 milímetros de mercúrio. O AP MV mantido, sem ruídos adventícios, né? O aparelho cardiovascular S1 e S2 sem sopro, o abdômen estava mole, depressível, sem massas, e RH positivo, os membros não apresentavam edemas. E aí foi feito o exame neurológico no paciente, onde ele apresentava. O paciente ele estava consciente, estava lúcido, estava orientado no tempo e no espaço, Glasgow de 15, as pupilas estavam isocóricas, só que o paciente, isocóricas e fotorreativas, só que o paciente apresentava nistagmo. Né? A força muscular estava mantida, né? Era 5 de 5 nos 4 membros, os reflexos osteotendinos estavam normais, só que o paciente, na marcha, ele apresentava uma ataxia mais à esquerda. Humberg foi questionado, né, teve interrogação, o caso não definiu, aqui como se não tivesse feito Humberg. Né? A prova de nariz estava positiva,
E ele fez alguns exames, né? Os exames de hemograma estavam normal, bioquímica também. Ele fez um teste para HIV, que deu negativo, e fez um ATC também. E aí, estão todos aí? Sim. A pergunta é, qual é o local provável da lesão que acomete esse paciente? Estou vendo aqui no chat, alguém saberia dizer? E aí, pessoal, pode colocar no chat e ligar o microfone. Bom, ninguém se habilita. Sintomatologia? Tá. Tá, no exame físico, né? É isso que o Lucas pediu? Aqui, não tem edema. E aqui, no exame neurológico. Ele apresentava nistagmo, a força estava mantida, os reflexos estavam normais, marcha mais ataxa à esquerda. E a prova de dedo nariz estava positiva. E aí, pronto. Então a pergunta é essa, né? Qual é o local provável da lesão? O local é no cerebelo, né? O local é o cerebelo. Agora, no cerebelo, eu tinha outra pergunta, né? Qual é a provável alteração que existe, né? Qual a região do cerebelo e a provável alteração, assim, em que região do cerebelo é provável que exista alteração? Alguém sabe? Também não? Então pronto, eu vou prosseguir. Hoje o pessoal tá tímido. Não tem problema não. Eu vou dar a resposta e a gente vai entrar no problema em si e a gente vai aprender a identificar. Pelo menos espero. O paciente, provavelmente esse paciente, ele apresentava, né, uma lesão em hemisfério cerebelar esquerdo. Então, a lesão era no cerebelo, né, e a alteração era no hemisfério esquerdo do paciente. Por isso que ele apresentava, nesse caso aqui, ele apresentava uma marcha táxica mais à esquerda, né. Mas, enfim, vamos seguir. Ah, sim, tinha outra pergunta que qual o melhor método de imagem para investigar esse paciente? Alguém chutaria? Algum método de imagem? Então tá bom. O melhor método de imagem para investigar, ele tinha feito um ATC, né? O método de imagem que melhor avaliaria seria a ressonância magnética. Né? Faria uma ressonância. Vou prosseguir, tudo bem? Sim. Tudo bem. Então vamos lá. Começando, né, falar sobre o cerebelo. O cerebelo, do latim, quer dizer pequeno cérebro. Né? O cerebelo, ele tem tarefa de tornar o sistema motor, né, sutil, e embora é importante a gente dizer isso, que ele não esteja primeiramente envolvido na produção de força muscular, o cerebelo ele é necessário para fazer o controle e a regulação da contração muscular, né? E assim, a sua função mais importante é justamente a coordenação do cerebelo. E ainda digo mais, né, que o cerebelo é a parte do cérebro, né, através do qual, assim, o córtex cerebral ele realiza a síntese e a coordenação das contrações musculares individuais requeridas assim para os movimentos normais da gente, né? Sem o cerebelo, os nossos movimentos eles seriam bastante grosseiros, a gente não teria coordenação, seriam movimentos desajeitados, e também seriam movimentos trêmulos e, e a depender, né, justamente de
qual divisão funcional que a gente vai lá falar na frente dessa estrutura cerebral ela é lesada, as alterações cerebelares iriam, então, me travou, mas enfim, acarretar síndromes cerebelares. Seguindo, é importante a gente falar também da localização, né? A localização do cerebelo, ela é inferior ao cérebro, né? E posterior ao bulbo. Então, nesse sentido, o bulbo e também a ponte, que são estruturas ali do tronco encefálico. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver, né, que enquanto o bulbo, ele, enquanto que o tronco encefálico, né, ele faz aqui o assoalho, né, do quarto ventrículo, o cerebelo, na verdade, ele vai formar o teto do quarto ventrículo, né, que seria essa cavidadezinha aqui, deixa eu botar o marcar, que seria essa cavidade entre as duas estruturas, né? E o cerebelo, ele repousa também sobre a fossa cerebelar do osso occipital, né, que estão justamente separados do cerebelo, a fossa cerebelar do osso occipital, eles estão separados ali pela tenda do cerebelo, que eu vou mostrar mais na frente, né, e eles estão ligados pela prega da dura mater, né? Essa prega, né, está ligado ao tronco cerebelar por 3 grossos feixes de fibras, né, que são os pendúculos. E aí nós temos os pendúculos cerebelar superior, né, que liga o cerebelo ao mesencéfalo. Nós temos o pendúculo cerebelar médio, que liga o cerebelo à ponte, e nós temos o terceiro pendúculo cerebelar, né, que é o inferior, que liga o cerebelo ao bulbo. Seguindo aqui, a gente tem essa imagem, né? Nessas imagens a gente tem aqui o cérebro, né? Com o tronco encefálico e o cerebelo. Aqui nessa imagem a gente tem um destaque aqui do cerebelo. E aqui nós temos mostrando aí a tenda do cerebelo nessa tentório cerebelar. E aqui nós temos os pendúculos, né, que eu comentei, o pendúculo cerebelar superior, o médio e o inferior ali embaixo. Vamos seguir. Outra coisa importante para falar também é sobre a divisão, né? A divisão do cerebelo. O cerebelo ele possui a sua divisão anatômica, a sua divisão ontogenética e a sua divisão filogenética. Essa divisão filogenética ela tem 3 fases. Eu vou falar com mais detalhe lá na frente. Então, o cerebelo ele é formado por 2 hemisférios, né? E esses hemisférios eles são unidos ao centro pelo vérnice do cerebelo e pelo lobo flóculo nodular, né? O cerebelo, então, ele é dividido em 3 lobos, né? O lobo anterior, o lobo posterior e flóculo nodular. Existem fissuras, né, que realizam essa divisão, a fissura primária, que divide o lobo anterior e posterior, e a fissura posterolateral, que separa o flóculo nodular do flóculo posterior. E uma coisa que é importante a gente falar também é sobre a estrutura que são as tonsilas ou amígdalas cerebelares, que estão localizadas na porção inferomedial do cerebelo, né, que se projeta sobre a face dorsal do bulbo. E quando a gente fala nessa estrutura, é importante a gente pensar sobre por que é tão importante, né? E ela é importante porque em uma situação em que o paciente ele tem uma hipertensão, né, intracraniana, pode ocorrer uma herniação dessa estrutura, né, dessas tonsilas, e essa tonsila ela herniando pode ir em direção ao fôramen magnum e, consequentemente, pode ocorrer uma compressão do bulbo. E aí, como a gente sabe, né, essa compressão pode sim levar o paciente à morte, porque no bulbo a gente tem aqueles centros importantes, né, como o centro respiratório. Aqui, nesse próximo slide, eu trouxe essa imagem, né? Nessa imagem, a gente pode observar as imagens dos hemisférios cerebelares, como eu comentei, né? Aqui em azul a gente observa o hemisfério cerebelar esquerdo, aqui em roxo o direito,
E na imagem de baixo, a gente consegue ver em destaque aqui o vermes, né, em vermelho. Aqui nessa outra imagem também, né, a gente pode ver aí em relação a essa divisão anatômica do cerebelo, que ele é dividido em lobo anterior, lobo posterior e lobo flóculo nodular. Na imagem de cima, aqui em vermelhinho, né, a gente identifica nessa parte aqui o lobo anterior. Aqui tudo que foi em verde aqui seria o lobo posterior e aqui em azulzinho, né, estaria relacionado aí com o lobo flóculo nodular. É importante também a gente ver aqui a presença da tonsila, né? O que a gente comentou, que a herniação ela pode comprimir o bulbo. Seria a tonsila cerebelar, seria essa estruturazinha aqui. Também é importante a gente falar sobre a vascularização, né, que a vascularização do cerebelo, ela se dá por 3 artérias, né? Nós temos aqui a artéria cerebelar superior, que é ramo da artéria basilar aqui, né, e da artéria cerebelar ínfero posterior e a artéria cerebelar antero inferior. Essas duas artérias, elas são ramos, né, da artéria vertebral que está aqui. Essa foi a divisão anatômica. A gente vai falar, então, da divisão ontogenética, só para citar, na verdade, porque a divisão ontogenética ela é baseada no desenvolvimento do homem. Né? Nessa divisão, a gente só considera o cerebelo dividido em lobo anterior, posterior e lobo flóculo nodular. Tem essas marcações aí, né, que em vermelho seria o anterior, em azul seria o lobo flóculo nodular, e tudo que for verdinho seria o lobo caudal ou posterior. E aí a gente entra nessa próxima divisão, que é a divisão filogenética. E nessa divisão aqui, eu vou falar uma história, na verdade, porque essa divisão ela se baseia no desenvolvimento do cerebelo, né, considerando desde os seres mais simples até os seres mais complexos. Né? E essa divisão ela é extremamente importante porque ela vai localizar as síndromes cerebelares. Então, é por isso que é importante a gente conhecer bem essa divisão, né? Essa divisão filogenética. Então, nesse sentido, eu trouxe aqui a primeira, que seria a primeira fase, como eu disse, inicialmente ela era dividida em fases, né? A primeira fase é a arquiocerebelo ou cérebro vestibular. Essa fase ela aparece junto com seres bem primitivos, né, que eram os ciclostomos. Esses animais eles tinham a necessidade de se manter em equilíbrio no meio líquido, né, por serem desprovidos de membros, e aí eles faziam os movimentos ondulatórios simples, né, e o equilíbrio desses animais era conseguido justamente porque o cerebelo ele conseguia coordenar as atividades musculares desses seres, né, através de impulsos que eram recebidos ali do meio, né, e percebido através dos canais semicirculares que se encontravam na parte vestibular da orelha interna desses animais, desses seres, né, e davam aí a informação de posição desse animal. E aí, na sequência, o paleocerebelo, ou cerebelo espinhal, que faz parte da segunda fase, é assim chamado porque ele mantém conexão com a medula espinhal, né? E os animais que surgiram nessa fase, né, são os peixes, e esses animais eles apresentam nadadeira, né? Eles fazem movimentos mais elaborados do que os seres da primeira fase, e aqui o cerebelo desses animais já era capaz de controlar o tônus desses animais e manter também uma postura mais adequada. E aí, por fim, né, entra a terceira fase, né, que corresponde justamente ao surgimento dos mamíferos, é o neocerebelo ou cerebelo cortical. Essa parte do cerebelo mantém conexões com o córtex cerebral, com o objetivo de manter o controle, né, dos movimentos finos. Nessa fase, se desenvolveu aí a capacidade de usar os membros para os movimentos mais delicados, como eu comentei no início da aula. Então, só para ficar mais claro, né, o arquiocerebelo é o mais antigo, né, e ele é representado pelo lobo flóculo nodular, né, ele faz conexão com os núcleos vestibulares do tronco encefálico,
por meio de alguns núcleos, né, como o núcleo fastigial, que faz parte do arco cerebelo. Eu vou mostrar mais na frente esses núcleos. Né? Nós temos o segundo, né, que é o paleocerebelo, né? Ele é composto pelo vermes, especificamente, né? E também ele é composto pelo vermes na parte superior e inferior, né? E os núcleos emboliformes e os núcleos globosos também. E a porção mais recente, né, que é o neocerebelo, é formado pela maior parte do córtex cerebelar, né, pelo núcleo denteado, né, que está envolvido em várias conexões com o córtex cerebral, pré-motor e motor também. Aqui, a gente vai falar um pouquinho só da configuração interna, né? Que a configuração interna do cerebelo, ela é dividida em córtex cerebelar, né? E também em corpo medular. Nesse slide, a gente vai falar especificamente, basicamente, sobre o córtex cerebelar, né? Que é a região mais externa, né? Que ela é composta por substâncias cinzentas. Ela se divide em camadas, que são essas camadas, né? A camada molecular, a camada de Purkinje e a camada granular, né? Em relação a essas camadas, a camada molecular, ela é formada pelas fibras, né, paralelas, essa camada molecular, e ela é formada por dois tipos de neurônios. Aí nós temos os neurônios estrelados e nós temos aí as células em cestos, né? Já a camada de Purkinje, né, ela é formada por uma fileira de células de Purkinje, né? Elas estão entre os elementos mais importantes do cerebelo. As células de Purkinje, elas são dotadas de dendritos, né? Que esses dendritos eles se ramificam, né, na camada molecular e de um axônio. Né? Esse axônio ele sai em direção ao poste e acaba atravessando também a camada granular e termina nos núcleos centrais do cerebelo, onde existe aí, onde na verdade eles vão exercer uma ação inibitória. Já a camada granular, que é essa última aí camada, ela é composta por células pequenas, né? Elas têm um citoplasma reduzido também. Essas células elas têm vários dendritos e axônios que atravessam a camada de Purkinje e acabam atingindo a camada também molecular e quando elas atingem, elas acabam bifurcando em T. Né? Os ramos resultantes dessa bifurcação, elas formam as fibras paralelas que vão estabelecer sinapses com as células de Purkinje também. Né? E a gente vai falar também um pouco sobre as fibras, né? Que as fibras que penetram no cerebelo, elas se dirigem ao córtex, elas são de dois tipos principais. Né? Nós temos as fibras musgosas e as fibras trepadeiras. Essas fibras trepadeiras, elas são axônios de neurônios, essas fibras estão localizadas ali no complexo olivar inferior, enquanto que as fibras musgosas, elas representam as terminações das dermais, né, feixes de fibras que penetram no cerebelo. E é importante deixar claro que as duas, elas são glutamatérgicas. Aqui a gente tem ainda sobre a configuração interna, né, o cerebelo, assim como o cérebro também, ela possui aqui externamente a substância cinzenta, né, que forma o córtex cerebelar, e internamente a substância branca. Nessa substância branca existem os núcleos cerebelares, né, que são formados por substâncias cinzentas, e aí nós temos o núcleo denteado, que é o principal deles, mas nós temos os outros também, que é o núcleo emboliforme, o núcleo globoso e o núcleo fastigial. Aqui uma imagem mostrando esses núcleos. Aqui nós temos, deixa eu botar uma canetinha aqui. Aqui nós temos um corte, né, transversal, a gente consegue ver aqui esses núcleos que eu comentei. Aqui nós temos o núcleo denteado. Esse núcleo denteado, ele é uma lâmina sacular, né, abaulado de substância cinzenta, que está situada lá no corpo medular de cada hemisfério cerebelar. Ele é o maior dos núcleos, né, cerebelares. E esse núcleo ele é composto principalmente por grandes células multipolares, né?
Ele tem ramificações também dendríticas. Esse núcleo denteado ele tem uma organização anatômica do tipo rostro caudal, e ele tem aferências do núcleo denteado, e assim parte, né, a parte rostral do núcleo denteado, ele controla também o hemicorpo inferior, a sua parte caudal ele controla a cabeça, e a parte caudal controla o hemicorpo superior. Então, aqui nós temos ele dos dois lados, né? Essa estrutura maiorzinha aqui, ó. Esse é o núcleo denteado. Está aqui e está aqui. Nós temos também o núcleo emboliforme. O núcleo emboliforme, puxando nessa setinha, seria esse. E esse núcleo aqui seria o núcleo emboliforme. O núcleo emboliforme é uma massa, né, cuneiforme que está situada próximo ao hilo de cada núcleo denteado, composta por células. Essas células são semelhantes às que são encontradas no núcleo denteado. Em geral, elas são difíceis de limitação em relação a esse núcleo, né? Nós temos também o núcleo globoso. O núcleo globoso, os núcleos globosos, né, seriam esses daqui, seriam esses dois pequenininhos aqui, ó, esses dois desse lado e esses dois desse lado. Esses núcleos globosos, eles consistem em uma ou mais grupos de células, né, arredondadas, localizados medialmente ao núcleo emboliforme, contendo aí neurônios multipolares, né, grandes e pequenos. E, por último, a gente tem o núcleo fastigial. O núcleo fastigial é esse daqui, eles são essas bolinhas, né, maiores também de cada lado. O núcleo fastigial ele é o mais medial, né, e está situado na substância branca do vermes, no teto do quarto ventrículo, e existem diferenças citológicas do núcleo fastigial, porque as células menores elas estão assim mais nas regiões centrais. Então, ele acaba tendo as suas células diferenças do ponto de vista citológico. Bom, agora a gente vai falar um pouco da função do cerebelo, né? Porque até aqui a gente conseguiu falar a gente já viu a sua divisão anatômica, né? A gente viu as suas divisões. É importante a gente citar que o cerebelo ele sempre foi visto, né, tendo a sua função relacionada às funções motoras. E sim, ele está relacionado a essas funções motoras, porém os estudos mais recentes vêm mostrando que as funções do cerebelo vão muito além do que somente as funções motoras, né? O cerebelo ele está relacionado também às funções cognitivas, funções emocionais, né, comportamentais, afetivas, né, sociais e linguísticas. E nesse momento aqui, é importante que a gente lembre daquela divisão filogenética que a gente comentou agora há pouco, porque a divisão das funções cerebelares está muito relacionada com aquela divisão filogenética, né? Só mostrando aqui ela aqui novamente, e só para citar, né, que o primeiro, o arco cerebelo, ele atua modulando inconscientemente o controle motor do equilíbrio, né? Isso ocorre de forma assim instantânea, né? E está relacionado com os movimentos oculares, né? Orientação macroscópica do espaço, aquele núcleo fastigial que a gente comentou agora há pouco, ele possui um papel importante, né? Para desempenhar essa função, porque ele auxilia nas conexões com os núcleos vestibulares. O paliocerebelo, né, que está aí relacionado com a modulação dos movimentos, né, por conta da propriocepção inconsciente, né? Então, o vermes, ele possui uma grande relação com as vias medulares espinhais e acaba recebendo assim sinais de propriocepção inconsciente por meio dos feixes, né, espinocerebelares, que fazem sinapse com o paliocerebelo. Né, são enviadas fibras, aí nesse caso, para os núcleos emboliformes e os núcleos globosos. Nessa via também a gente tem o núcleo rubro participando, que está localizado no mesencéfalo, que também acaba atuando juntamente com esses outros núcleos. Né? O paliocerebelo ele está envolvido com as funções aí de postura, tônus muscular, controla os músculos axiais e a locomoção.
E, por fim, né, o neocerebelo, né, que faz parte aí do córtex cerebelar, atua ajustando os movimentos voluntários, né, por meio da integração com o córtex. Então, nesse sentido, ele tem relação aí com o córtex cerebral pré-motor na sua área 6 e motor também na área 4. O núcleo denteado também, ele participa do processo, né, há uma integração e a formação de um grande circuito envolvido, que seria o circuito córtico, ponto cerebelar, tálamo e cortical. Né? O neocerebelo também ele atua por meio de um circuito que é conhecido como circuito triangular de Mollaret, né? Circuito que envolve o cerebelo, envolve o núcleo rubro e também o núcleo olivar e o cerebelo. Né? E a função mais conhecida do cerebelo, que é justamente o ajuste fino dos movimentos, né? Por meio da harmonia que ele proporciona aos músculos agonistas, né? Que são ativados em determinados movimentos, e os músculos antagonistas, que são inativados em determinados movimentos. Né? Essas funções elas estão relacionadas, por exemplo, com a manutenção do corpo em uma linha, né, média, quando a pessoa está em equilíbrio, né, quando está em marcha, a coordenação motora, entre outras situações. O cerebelo ele atua em outras áreas motoras também. Os estudos, como eu comentei, né, mostraram que o cerebelo ele tenta manter uma espécie de homeostase, né, onde ele proporciona ali um amortecimento, né, das oscilações, tanto nos processos motores quanto nos processos cognitivos também. Nesse sentido aqui, a gente vai falar aqui agora de lesões que podem que são causas, né, o que pode lesar o cerebelo e ser causas da síndrome, né, das síndromes cerebelares. Nesse sentido, nós temos aqui é, as lesões do cerebelo que alteram essa coordenação motora, como a gente vem comentando, as lesões vasculares. Essas lesões vasculares estão relacionadas muito a infartos e hemorragias, lesões granulosas, né, as lesões granulosas estão relacionadas com infecções por bactérias, fungos, parasitas, tumores. Nesses tumores a gente tem, por exemplo, aí os astrocitomas, né? As síndromes paraneoplásicas, está relacionado aí com anticorpo, aqueles anticorpos anticelulares de Purkinje, intoxicações exógenas que estão relacionadas aí como causa a utilização de álcool, fenitoína, e as infecções que eu comentei, né? Infecções podem ser uma meningite bacteriana, pode ser uma meningite visceral, encefalite. E as doenças degenerativas, tem algumas doenças que são causas também de lesões aí, lesionando o cerebelo, como a doença de Parkinson. Né? E aqui a gente vai entrar já nessa parte das síndromes cerebelares, né? Falando aí da síndrome do arcocerebelo, do paleocerebelo e do neocerebelo. Essa primeira, né, estaria relacionada aí com a perda do equilíbrio do paciente, onde o paciente ele ficaria aí com a dificuldade de se manter em pé. Né? Já nessa segunda, o paciente teria também uma perda de equilíbrio, ataxia dos membros inferiores, alteração do tônus muscular. Na terceira, o paciente ele estaria mais relacionado com a incoordenação motora. E aí, dependendo de que região dessa divisão for acometido, vai ter as manifestações clínicas, né? Como, por exemplo, o paciente ele pode apresentar uma ataxia, uma disartria, nistagmo, hipotonia, tremor. Né? Eu vou mostrar um vídeo de cada uma dessas, na verdade, alguns vídeos, né, mostrando essas situações aqui, vocês vão ver como é interessante. Por exemplo, aqui na ataxia, seria, na verdade, assim, vamos dizer uma definição, né, uma decomposição irregular do ajuste fino, né, da postura e dos movimentos, e normalmente são controlados pelo cerebelo e pelas suas conexões. Né. O termo ele se aplica às funções dos membros, do tronco, do olho e da musculatura bulbar.
Tem regiões, né, as regiões básicas do cerebelo seriam estruturas da linha média e os hemisférios cerebelares, né? Quando você tem lesões na linha média, o paciente ele apresenta mais ataxia da marcha. Quando você tem lesões nos hemisférios cerebelares, o paciente teria aí mais uma ataxia ipsilateral dos membros. Em relação à ataxia, a gente tem aqui essas principais causas, só para citar, né, as ataxias elas são divididas em causas agudas, recorrentes e ataxias crônicas. Né? Nas agudas, tem uma série de causas envolvidas, como causas idiopáticas, metabólicas, infecciosas, tóxicas, traumas, entre outras. A ataxia recorrente tem uma série de causas também, né, como a canalopatias metabólicas e essas outras causas, entre outras também. Já as crônicas estão mais relacionadas com paralisia cerebral, malformações, né, e outras doenças adquiridas, entre outras, entre várias outras causas, né? Aqui, a gente pode falar também das anormalidades no controle voluntário, e aí aqui a gente poderia falar da assinergia ou dissinergia, que aqui a sinergia ou dissinergia seria uma decomposição do movimento voluntário. No vídeo vocês vão ver como é interessante, dá para notar bem. A dismetria, ela pode ser hiper ou hipermetria, né, onde o paciente aí, ele tem uma falha no cálculo da distância, né? A gente pode perceber isso através de testes, né? Manobra dedo do nariz, que mostra muito bem essa alteração. A discronometria, que seria um atraso no arranque e na paragem do movimento. A disdiadocinesia, que seria uma falha na execução dos movimentos rápidos e alternados. Né? A braditeleocinesia, que foi descrito por Holmes, né, está relacionado aí, na dependência da sinergia e também consiste na dissociação, né, de movimentos elementares de qualquer ato ou movimento. E aqui é interessante que quando o paciente está fazendo um movimento, ele só passa para o outro movimento quando ele consegue terminar o primeiro. E aqui eu trouxe um vídeo, né, mostrando, deixa eu ver se eu consigo passar ele para vocês aqui. Aqui, nesse vídeo, né, a gente tem um exemplo de marcha táxica, né? A gente pode observar a dificuldade de equilíbrio do paciente. O paciente ele tem esse desequilíbrio. Ele tem um alargamento também da base. Quando ele está andando, ele acaba abrindo um pouco mais as pernas, né? E quando ele chega, quando ele está caminhando, que ele vai fazer um giro de 180 graus aqui, ele tem uma decomposição do movimento, né? Nessa parte final do giro. Então, o alargamento da base, um desequilíbrio. Essa é a marcha táxica. Outra manifestação seria a disartria, que é a alteração da fala, né? Essa alteração ela pode ser lenta, pode ser atáxica, pode ser pastosa, pode ser arrastada, né? Pode ser espasmódica, pode ser também de forma explosiva. Uma alteração bem característica é a disartria escandinava, né, ou fala escandinava, como é conhecida, que é uma fala bastante arrastada. Aqui o paciente ele tem uma dificuldade na articulação das palavras, né, e acaba ocorrendo aí, nesses casos, a denominada fala escandinava, que às vezes tem um caráter mais explosivo. Trouxe um vídeo aqui mostrando uma disartria. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. I have one in the seat and one 1974. Okay. How old were your kids then? But my younger
Então, aqui nesse vídeo, né, a paciente, a pessoa, né, ela pode, na disartria, né, a paciente ela pode apresentar várias formas, né, como sílabas mal faladas, né, mal articuladas, uma cadência mais lenta ou irregular. Esse vídeo que eu trouxe para vocês, eles exemplificam uma falha na progressão da fala do paciente, né? A paciente ela tem dificuldade em articular as palavras, então sai a fala assim desse jeito, né? Ela tem uma dificuldade na progressão da fala. Uma outra manifestação seria o nistagmo, né? O nistagmo estaria relacionado com o movimento rítmico do globo ocular. Ele é caracterizado pelos movimentos oscilatórios, rítmicos dos bulbos oculares. Pode ser vertical, pode ser horizontal ou rotatório. Pode surgir, às vezes, somente no movimento de um lado ou mais acentuado onde está a lesão. E tem o envolvimento das vias vestíbulo cerebelosas, né? No nistagmo também existem outros distúrbios que são encontrados, né? O desvio oblíquo, a dismetria ocular, o flutter ocular. E aqui eu trouxe também um vídeo mostrando o paciente com nistagmo. Nesse vídeo aqui, a gente consegue ver bem, né, tremores ocular, do globo ocular, né, mostra também as oscilações involuntárias, rítmicas dos olhos. O nistagmo cerebelar ele geralmente ocorre quando se tenta fixar os olhos, né, em uma cena dos lados do campo visual. E esse vídeo, vou botar aqui novamente para você, né, nesse vídeo, esse tipo de visualização ela resulta em movimentos rápidos, né, esses movimentos são trêmulos do olho, né, sem a fixação duradoura dos olhos, que caracteriza outro tipo de falha também do amortecimento aí do cerebelo. E uma outra manifestação seria a hipotonia, né? A hipotonia, na verdade, só para citar, né, ela se fundamenta na diminuição do tônus muscular. O membro ele acaba se tornando flácido, quando o membro então do paciente ele é movimentado, né? E aí ele é solto, ele acaba se movendo assim passivamente, né? Ele balança livremente. A disfunção cerebelar geralmente ela resulta em uma diminuição do tônus, né? Na saída dos núcleos cerebelares, causando uma perda da facilitação, né? Cerebelar para o córtex motor. Aparece também aí no paciente na fase aguda da lesão do neocerebelo, né? E é difícil, na fase crônica da doença cerebelar. A hipotonia ou a flacidez muscular, pode haver uma redução também da resistência, né, para o movimento passivo. É importante também a gente dizer que os reflexos, né, tendinosos, eles se tornam também pendulares, e eles se tornam pendulares também devido à hipotonia da musculatura, né, pela ausência da perda da parada normal de resposta reflexa que o paciente ele passa a deixar de ter, né? O paciente ele pode apresentar também o fenômeno do rebote, né? Nesse fenômeno ele não é capaz de parar um movimento que foi um movimento rápido, né? Pois os movimentos de paradas eles acabam envolvendo aí a contração dos antagonistas, né? Após uma carga que foi feita, uma força que foi feita e acaba sendo removida de forma inesperada durante uma forte contração, então ele acaba perdendo aí essa capacidade de antagonizar a contração do agonista, né? A hipotonia também, o paciente ele tem essa diminuição do tônus e ela está relacionada principalmente a esse comprometimento no cerebelo. Eu vou mostrar um vídeo que caracteriza bem essa explicação, né? O paciente ele tem uma perda também envolvendo aí os núcleos cerebelares profundos, particularmente envolvendo aí os núcleos denteados, interpósitos,
que causa diminuição do tônus muscular corporal, também periférico, do mesmo lado da lesão do paciente. Então, a hipotonia ela resulta em uma perda, como eu comentei, da facilitação cerebelar do córtex motor e dos núcleos envolvendo também o tronco cerebelar, né, que é proveniente justamente dos núcleos cerebelares profundos. Então, eu vou passar esse vídeo aqui que vai mostrar uma paciente que tem uma hipotonia. Aí ele faz o teste, onde que ela não, quando ele solta, ela não consegue frear a força que foi colocada, né? Aí ele faz os testes também, deixa eu ver se eu consigo passar um pouco mais rápido esse vídeo. Ele faz também os testes nas pernas, nos membros inferiores, e aí ele testa os reflexos também. Bom, e aqui é importante também a gente falar do tremor, né? O tremor do cerebelo, ele também pode ser chamado de tremor de ação. Eu vou passar esse vídeo e é importante falar, né, que quando uma pessoa ele tem uma lesão no cerebelo, né, quando ele tem uma lesão cerebelar, a realização do ato ela tende a oscilar, né? Note que ele está fazendo esse movimento aqui com a mão direita e não tem tremor, né? Porque a lesão ela é ipsilateral, então ele não tem tremor. Aí quando ele começa a fazer o movimento da mão esquerda, onde tem, né, a lesão do lado do cerebelo, a mão começa a tremer. E aí é importante dizer que quando a pessoa ela tem uma lesão cerebelar, né, realiza esse movimento, o membro, né, que do lado que foi lesado, ele começa a oscilar, né, anteriormente, posteriormente, né, e esse tremor é de modo contínuo, né, e também ela é contínua e a amplitude também se torna maior à medida que o paciente ele tem uma meta a ser alcançada, né. Então, esse tremor ele resulta em uma ultrapassagem cerebelar do alvo. Há uma falha do sistema cerebelar em amortecer os movimentos. Eu vou repetir para vocês. O tremor também, o tremor é muito comum, né? Tem o do tipo intencional, que é exatamente isso, né? Ela aparece na execução do movimento. Não há tremor quando o paciente está de repouso, né? O que se nota é que esse tremor, quando o paciente ele estende a mão a um alvo, surgem então esses movimentos espasmódicos, né? Esses movimentos, como eu comentei, são movimentos para frente, para trás, como vocês estão vendo aí no vídeo, né? Também pode ser esses movimentos pode ser notado quando se estende os membros, né? E assim direciona ele como o paciente está fazendo a um alvo. Os tremores também tem de dois tipos também, que é do tipo cinético e do tipo estático. O tremor do tipo cinético ele aparece no início do movimento e aumenta durante o trajeto, né, e intensifica-se na vizinhança do alvo, quando ele está atingindo, também chamado de tremor intencional. E tem o tremor estático, né, que é o tremor mais rápido, de pequena amplitude, que quando o indivíduo ele aparece mais quando o indivíduo ele fica em pé. E passando aqui, nós temos as disfunções cerebelares, e aspectos cognitivos, né? Porque além das alterações motoras, como eu tinha comentado, pela função do cerebelo, né, que ele desempenha outras funções, a lesão cerebelar, principalmente envolvendo o cerebelo posterior, pode ocasionar a síndrome chamada síndrome cognitiva, né, que afeta síndrome cognitiva e também afetiva cerebelar, né, que cursa aí com déficit de planejamento, né, acaba comprometendo também tomadas de decisão, a memória de trabalho do paciente, acaba comprometendo aí
raciocínios, né, visoespaciais do paciente, dificulta também na geração da fala, do raciocínio verbal, alterações da personalidade do paciente, acaba também em muitas situações causando ansiedade, embotamento social, e os hemisférios cerebelares, eles estariam associados aos sintomas cognitivos e os vermes estariam mais associados aos sintomas afetivos. Vamos falar agora um pouco do diagnóstico, né? O diagnóstico da síndrome, diagnóstico cerebelar, é um diagnóstico clínico, né? Então, esse diagnóstico, ele, junto, né, com a história familiar detalhada e a pesquisa de doenças sistêmicas adquiridas, né? São feitas também exames de imagens, né, e neurológicas, como eu comentei no início, tipicamente se faz a ressonância magnética, né? E pode-se fazer também o exame genético se a história familiar ela for sugestiva. E aqui a gente pode fazer também os testes, né? Os testes de equilíbrio e tem também os testes não relacionados a equilíbrio, né? Os testes de equilíbrio, eles estão relacionados à manutenção do equilíbrio e à coordenação do corpo. Né? Para isso, a gente vai avaliar a postura e a marcha do paciente. É avaliado desde o momento que o paciente ele entra no consultório e começa seu exame, né, por meio da ectoscopia, e aí, nesse momento, é avaliado, no caso do teste da postura, é a maneira na qual o indivíduo ele vai permanecer em pé enquanto ele caminha, né, durante a marcha. É o ato, então, de caminhar. E aí, tanto a postura quanto a marcha, ambos necessitam de inúmeros mecanismos para serem realizados, né? Precisa da propriocepção, força, tono muscular, da função vestibular, precisa do cerebelo, também dos glândulos da base. Para testar, no caso, a postura, a gente pede para que o paciente ele fique em pé, né, com os pés juntos, e assim vai avaliar se ocorrem oscilações, né, desse paciente. Para realizar o teste, né, de forma ainda mais rigorosa, primeiro a gente avalia a postura do paciente com os olhos abertos, depois pede para que o paciente feche os olhos. No paciente que tem um distúrbio cerebelar, a gente nota que o paciente ele aumenta a sua base de sustentação, foi como a gente viu naquele vídeo, né? Ele fica com os pés um pouco mais afastados, né, um do outro, e aí o paciente ele tem uma oscilação, que é indiferente no paciente que tem uma lesão cerebelar, dele estar com o olho aberto ou fechado. Essa oscilação ela vai ocorrer. Se o dano for no vermes, a oscilação está mais relacionada, pode ocorrer tanto para trás, para frente, quanto para qualquer um dos lados. Né? Já se o dano é em um dos hemisférios, essa oscilação ela pode ocorrer para o lado que foi afetado, ou seja, a manifestação ela é ipsilateral, lesão. Né? O paciente ele pode ter na verdade, a gente pode pedir para o paciente, né, que fique sobre um dos pés de cada vez, e ele vai ser incapaz de manter o equilíbrio do pé que tem a lesão. Né? Já na avaliação da marcha, primeiramente, a gente deve atentar para a largura, né, da base. O paciente ele começa a fazer a marcha, a gente deve ficar atento se ele aumenta a base de sustentação, a largura da base. Né? Muitas vezes, o paciente que tem uma disfunção cerebelar, ele aumenta essa largura para compensar, né, para fim de melhorar o equilíbrio. Normalmente, a largura da base ela é menor do que 5 centímetros. Né? Essa distância entre uma aléolo medial durante a fase de passada ela é menor do que 5 centímetros, a distância entre os maléolos. Né? E valores acima disso pode indicar também alguma alteração de equilíbrio, mesmo de marcha. Em seguida, a gente vai pedir para que o paciente ele caminhe em linha reta. Né? E depois disso, a gente solicita que ele ande em linha reta, mas que faça a fila indiana, né? Onde ele vai colocar um pé posterior ao outro, né? Ou seja, ali o hálux do pé posterior vai tocar o calcanhar do pé anterior, ver se ele consegue ficar em equilíbrio, né? Depois a gente pode pedir para que o paciente ele caminhe em linha reta, mas nas pontas do pé, né? E por fim a gente pode pedir também
paciente ele salte, né? Ele salte também com a ponta dos pés, parando no mesmo local. Nos pacientes que têm um distúrbio cerebelar, será possível observar uma marcha atáxica, né? E que o paciente que tem essa síndrome, ele vai ser uma marcha oscilante, uma marcha instável. O paciente ele não consegue ficar em pé parado e há uma grande dificuldade em fazer curvas e a base vai ser alargada. E como eu comentei, os testes não relacionados ao equilíbrio foi o teste rebote de Holmes, né? E também, como o cerebelo também está envolvido no tônus muscular, esse também deve ser testado, né? E para avaliar o fenômeno de rebote, pode-se usar o teste de rebote de Holmes, né? Em que o paciente ele fica com o braço abduzido no ombro e flexionado no cotovelo, com o antebraço supinado e o punho cerrado. Aí o examinador ele vai puxar o punho e o paciente ele deve resistir à tração. Depois que o paciente ele resiste à tração, o examinador ele vai soltar, né, o punho do paciente e um paciente que está normal ele vai conseguir controlar o movimento de flexão súbita do cotovelo e parar o movimento. Porém, naqueles pacientes que têm uma disfunção cerebelar, ele não consegue realizar o movimento de parada, né? Então o punho ele vai vir com a velocidade e com a força vai ser arremessado, né, contra o ombro do próprio paciente ou contra a face, né? Por isso que nesse momento, quando se está fazendo o exame, é importante que se realize o teste, se coloque um anteparo, né? O próprio examinador pode colocar a outra mão que está livre para proteger o paciente, né? E também, como eu tinha comentado, como o cerebelo também está envolvido no tônus muscular, o tônus ele deve ser pesquisado, né? Então, assim, primeiramente, o que a gente vai fazer é a inspeção, né, dos contornos musculares, eles devem ser verificados a existência se tem achatamento muscular, deve realizar a palpação, né, dos grupos musculares, avaliar a consistência, e aí a gente vai, né, realizar a movimentação passiva, iniciando as articulações distais. Durante a movimentação também deve ser avaliada a passividade, né, avaliar se existe resistência, se a passividade também está aumentada, e a extensibilidade, avaliar se há exagero também da extensão das fibras musculares. Nessa etapa também a gente pode avaliar o balanço passivo, né, que consiste também na avaliação da amplitude dos movimentos das articulações do paciente. O paciente que tem o distúrbio cerebelar, é comum a gente encontrar a hipotonia, né? E com isso, o exame ele será possível, nesses pacientes, observar que há um achatamento, né, das massas musculares, a consistência também da musculatura desses pacientes vão estar reduzidas, né? A passividade e a extensibilidade também podem estar aumentadas, né? A amplitude dos movimentos elas podem se também encontrar aumentada nesses pacientes. Vamos falar um pouco do tratamento, né? O tratamento da síndrome cerebelar, eles variam de acordo com os sintomas, né, que o paciente está apresentando. Pode envolver uma gama de profissionais para a realização desse tratamento, né? E o tratamento, como eu comentei, vai depender da sintomatologia. Então, por exemplo, o paciente que tem uma ataxia, ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar, né, e tem como objetivo retardar a progressão do distúrbio. Nos casos em que existe uma doença de base, né, que essa doença de base é responsável pelo aparecimento do sintoma, né, o foco vai estar na resolução desse problema, né, que pode, muitas vezes, tornar o quadro também irreversível. Agora, já nos casos mais graves, em pacientes que têm uma ataxia mais grave, aí, além de entrar com a medicação, né, um antiespasmódico, um relaxante muscular, que pode ajudar a diminuir a rigidez e também a contratura muscular. E aí entra também a fisioterapeuta, pode estar fazendo parte da equipe. É uma equipe multidisciplinar, né, na verdade. Na disartria,
pode ser necessário aí o fonoaudiologista, né? Exercícios de respiração, exercícios musculares, né? O fonoaudiologista é importante na repetição, né? Para ajudar a repetição das palavras, para o desenvolvimento, para ajudar na formação das frases. No diastagmo, tem que ser um tratamento aí medicamentoso, né? Substâncias estimuladoras do sistema neurotransmissor, inibidor, né, do GABA, ou depressor do sistema neurotransmissor excitatório, no caso, o glutamato. Pode ser feito também o tratamento óptico, né, com uso de prismas, e também pode ser feito tratamento cirúrgico, aí vai depender de cada caso. No caso da hipotonia, uma equipe multidisciplinar, né? Vai ser necessária fisioterapia, terapia ocupacional, técnicas de respiração, vai precisar do ortopedista, né? E intervenções também na alimentação. No tremor, o tratamento vai depender da causa, né? Do tipo de tremor, e envolve também evitar os gatilhos, né? E aí alguns medicamentos, como o propanolol ou primidona também, fazem parte do tratamento medicamentoso, no caso do tremor, e a fisioterapia também é extremamente importante. E essas foram minhas referências usadas, né? E muito obrigado. Tem alguém aí? Estou Estão me aqui. ouvindo? Sim. Ah, pronto. Deu uma travada aqui. Parabéns Vamos pela ouvir. sessão, Rangel. Foi muito boa, foi muito completa, né? Essa abordagem também das correlações anátomo, né? E depois com a clínica foi muito boa. O seu caso também ajudou muito a entender. E principalmente os vídeos, né? Eu até falei aqui nos comentários, os vídeos ajudam muito a gente a entender, tipo, no Instagram, a questão da marcha, né? Como testar. Então foi muito bom porque dá uma capacidade de visualização, né? Apesar de a gente estar fazendo uma sessão teórica, ajuda muito também quando a gente estiver numa prática, de saber visualizar e reconhecer. Em questão dos formulários, gente, a gente colocou aqui, os formulários são somente para os ligantes, né? Para a gente comprovar a presença dos ligantes. Quem não for da liga não é necessário preenchimento. E agora a gente entra no momento das dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? O pessoal está elogiando aqui sua sessão, Rangel, nos comentários. Se tiverem dúvida, tanto pode digitar no chat, como também ligar o microfone. Pode ficar à vontade. E só para ressaltar, gente, a próxima sessão nossa também vai ser do módulo, né, de síndromes neurológicas, vai ser a síndrome do neurônio motor superior, e posteriormente a gente vai ter a síndrome do neurônio motor inferior. Então, fiquem atentos, né, à divulgação, quem não for da liga, que a gente vai estar colocando sempre a data e o horário de cada sessão. Bom, acho que não apareceram dúvidas. Vou dar mais um tempinho aqui. E aqui que tem um pessoal do segundo ano, né, que está em percepção, essa sessão vai ser muito boa para eles. Questão de fazer essa correlação. Então é isso, gente. Agradeço novamente, Rangel, a sua excelente sessão, viu? Você brilhou hoje. E agradeço também a presença de todo mundo aqui. A gente se vê na nossa próxima